O Brasil já fez muitos remakes de novelas mexicanas e lá no México também já fizeram alguns remakes de novelas brasileiras. Nenhum país até agora fez um remake da novela O Sétimo Guardião e provavelmente ninguém nunca irá fazer, porque ninguém é louco o suficiente para fazer chuva de papel picado com dinheiro. E seria a mesma coisa, né? Porque ou novela ruim. Porém, teve alguns remakes brasileiros que, olha, rendeu mais polêmica do que a suposta traição da Marina Rui Barbosa ou do que o Surubão de Noronha. Você duvida? Pois assiste o vídeo até o final, porque eu vou mostrar o remake brasileiro que explodiu o mundo artístico do México. Mas vamos começar com um remake que também foi bastante polêmico, porém é mais recente. Eu estou falando da novela Doña Flor y sus dos maridos, que é uma adaptação do livro de Jorge Amado, mas que a Globo também fez uma minissérie com a Julia Gunn, o Edson Celulari e o Marco Nanini. Essa novela deu muito o que falar mesmo antes da estreia, porque a Televisa resolveu fazer assim um outdoor bem grande, mostrando os protagonistas da novela, que era a Ana Serradilla, o Sérgio Moore e um outro chamado Joaquim Ferreira. Eu não conheço muito bem esses atores, eu vi que eles fizeram mais coisas na Telemundo, o Sérgio fez lá El Señor de los Cielos. O nome mexicano de maior peso nessa novela foi o de Rebecca Jones, e a confusão se deu porque esse cartaz, né, que mostrava lá um dos atores pelado, fez com que uma militante, palestrante, comunicadora, escritora, assim um monte de profissão junta, ela viesse a público nas redes sociais fazer pressão para que a Televisa tirasse esse cartaz dessa avenida tão movimentada, porque no entender dela, esse cartaz promove a promiscuidade, atenta contra os valores do povo mexicano, e ela ainda chamou para que as pessoas se juntassem a ela e fizesse pressão para que a Televisa tirasse esse cartaz, porque ela também achava que esse cartaz corrompiam as crianças. E aí depois, né, veio uma pessoa lá nas redes sociais dela e acabou tendo uma breve discussão, porque ele estava em contra do que ela estava falando. Eu vou ler aqui para depois vocês me dizer aí nos comentários se você está do lado dessa militante Drixia ou você concorda mais com essa pessoa que falou com ela nas redes sociais. Olha só, eu vivo num país livre e não tem por que você denegrir a minha profissão. Se a você lhe fascina a promiscuidade, então adiante, mas não se meta com as crianças. E aí o seguidor contestou, mas às vezes vocês devem crescer como mexicanos na TV, com temas que são tabus e que não aparecem ao ar. É preciso ser diverso na televisão e deixar essas histórias água com açúcar que a gente já está cansado. Eu aposto no novo e na diversidade da televisão. Lá nos Estados Unidos eles abordam esses temas que você está comentando aqui e ninguém diz nada. Mas ok, desculpe, respeito a sua opinião. E ela respondeu, obrigada, eu estou em prol dos direitos das crianças. Os meus filhos não assistem a Televisa, o cartaz está em plena Rua Alberto. Eu pensei que com essa polêmica a novela seria um estouro de audiência, mas muito pelo contrário, flopou bonito lá na Televisa, marcando apenas, assim como média geral, 2.300.000 telespectadores, o que é bastante pouco, porque a série que estava antes, que era uma série sobre a Sílvia Pinal, conseguia marcar números acima dos 4 milhões de espectadores. E o fracasso não foi só no México, essa novela também passou lá nos Estados Unidos pela Univision, e nesse tempo que ela estava passando lá, ela perdia para as novelas da Telemundo. Olha só, às 8 da noite passava a novela Jesus na Univision, e essa novela marcava 1.300.000 espectadores, enquanto que Doña Flor marcava apenas 1 milhão. E Doña Flor perdia para a novela que passava na Telemundo, que na época era Betty em Nova York. Betty em Nova York marcava 1,5 milhão. Saindo do ano 2019 e voltando lá para 2002, a Itatí Cantoral, a eterna Soraya Montenegro, foi ao Brasil, aos estúdios Globo Projac, para gravar um remake da novela Vale Todo. Toda essa novela foi gravada lá, foi um fracasso de audiência, não passou na Televisa e sim na Telemundo, mas uma coisa interessante desse remake é o seguinte, como ela teve que passar muito tempo lá no México, ela deixou o seu marido, que na época era o Eduardo Santamarina, o que fez o Alessandro lá em Rubi, e parece que esses meses lá no Brasil fez com que o casamento dele se tornasse assim, digamos, um pouco mais
fraco, tão fraco que em 2003, quando ele estava gravando a novela Belo de Núbia, aconteceu assim um desastre na vida dele e também um desastre na vida de outros profissionais envolvidos nessa novela. Belo de Núbia, para quem não sabe, foi um remake de uma novela brasileira, assim. Foi uma novela escrita pela Janete Claire chamada Vende-se um Véu de Noiva e que inclusive o SBT fez um remake, acho que em 2007, 2008, algo assim, chamado Vende-se um Véu de Noiva, enquanto lá no México Belo de Núbia. Nessa novela aconteceu a tão falada traição entre o Eduardo Santamarina e a Susana Gonçalves. Eu já fiz um vídeo contando todo esse escândalo aí desse triângulo amoroso, mas você está muito enganado se acha que foi apenas esse escândalo que ocorreu nessa novela Belo de Núbia. Teve um que eu acho que até foi mais forte ainda, você pode acreditar? Sim, porque nessa novela também estava a Niurka Marcos, que era casada com o produtor da novela, Juan Osório. Belo de Núbia teve duas fases. Na segunda fase, praticamente quase todo o elenco era outro. Os únicos que continuaram foram a Susana Gonçalves, o Eduardo Santamarina, a Cíntia Clítibo, que fez El Privilégio de Amar, e também a Niurka Marcos. E o que acontece é o seguinte, a Niurka Marcos, ela dividia o camarim com a Cíntia Clítibo. Só que ali no decorrer da segunda fase, a Cíntia Clítibo percebeu que estava acontecendo assim uma coisa muito estranha entre a Niurka Marcos e um outro ator chamado Bob Larios. O que é que estava acontecendo? Bom, os dois estavam traindo o Juan Osório assim na cara dura. Então imagine que situação constrangedora ficou para Cíntia, porque claro, o que ela podia fazer? Ela já estava sabendo da traição, mas ela ia contar para o Juan Osório, ela poderia não continuar na novela, então o que foi que ela fez? Ela pediu para mudar de camarim e ficou assim calada para pelo menos, segundo ela, não ser, digamos, cúmplice da traição, porque ela odeia essa coisa de traição. Inclusive ela chegou até raspar a cabeça no Privilégio de Amar justamente para isso, para deixar uma traição no passado. Niurka, que é doida de pedra, não conseguiu esconder muito bem escondido essa traição. Depois de um tempo ela falou que traiu porque o Juan Osório não lhe dava atenção, que ela queria lá fazer sexo, ele ficava assistindo o jornal. Ela realmente não tem assim papas na língua. Mas eu vou fazer um vídeo para contar todo esse escândalo entre Juan Osório e Niurka, porque olha, rende assim um vídeo de uns 15 minutos. Se inscreve no canal também para não perder. Depois de Belo de Núbia, que foi uma novela que passou sem pena nem glória, as pessoas quando falam de Belo de Núbia não se lembram de nada da história. O povo só lembra realmente desses dois escândalos, o do Eduardo Santamarina e o da Niurka com o Juan Osório. Então essa novela de fato teve uns bastidores muito mais conturbados do que O Sétimo Guardião. Em 2007, também na Televisa, teve um outro remake de uma novela brasileira, O Bem Amado, uma novela bem antiga, que era protagonizada pelo Paulo Gracindo, e depois teve até um remake que era protagonizado por Marco Nanini e tinha como as três solteironas as atrizes Andrea Beltrão, Drica Moraes e Zezé Polessa. Esse remake mexicano foi feito pelo produtor Nicandro Dias, o mesmo que fez aí Amores Verdadeiros, que está passando no SBT. E não fez um grande sucesso não, porque na época a TV Azteca estava passando uma novela chamada Rosário Tijeras, que foi assim no México como o Pantanal foi no Brasil, ou seja, uma TV secundária que conseguiu fazer um fenômeno de audiência e se tornar primeiro lugar de audiência, assim como o Pantanal conseguiu lá na década de 90. Rosário Tijeras ficava mais ou menos com 21 pontos de audiência, enquanto El Bien Amado ficava na casa dos 16 pontos. Uma coisa interessante dessa novela é o elenco fazendo comédia, porque olha só, as solteironas foram a Chantal Landeri, a Nora Salinas e a Irã Eury, que fez Preciosa. Então era engraçado ver essas atrizes fazendo comédia, principalmente a Laura Zapata, que também estava nessa novela fazendo comédia. Já os galãs que estiveram aí foram o Andrés Palacios, que eu acho até que foi o melhor papel dele, pelo que eu vi, e o Mark Tacher, aquele que brigou com a Silvia Navarro, que inclusive já fiz um vídeo aqui sobre esse problema. Vou deixar embaixo para você assistir. Mas o Ziel quer dizer então que nenhum remake dessas novelas brasileiras deram certo lá no exterior? Não, teve algumas que deram certo. Depois da má experiência com o Ballet Todo, a Globo e a Telemundo fizeram alguns ajustes para que essas novelas para o público latino fossem feitas mesmo lá pela Telemundo e não nos estúdios Globos. E isso ajudou bastante, porque olha só, El Clon fez um relativo sucesso, depois Marido en Alquiler, que era uma adaptação de Fina Estampa, também foi bem na audiência, mas eu acho que
de todos os remakes de novelas brasileiras que já fizeram no exterior, o mais sucedido, na minha opinião, foi o de Dona Beija, que, para quem não está lembrando qual era o original, foi uma novela da Manchete chamada Dona Beija, que era protagonizada pela Maite Perrone, era protagonizada pela Maite Proença. E essa novela ficou muito conhecida por conta das cenas sexuais, eróticas, aparecia lá a Maite Proença montada de cavalo, sem a parte de cima. Eu assisti boa parte dessa novela porque quando eu estava morando na Espanha em 2010, ela passava de tarde e aí tinha lá uma empregada que era boliviana que não perdia um capítulo e eu assistia junto com ela. Eu já até contei em um vídeo como era louca essa família espanhola com a qual eu vivi, vou deixar aí embaixo se você tiver curiosidade de saber mais. Bom, eu assisti, achei muito bem feita tecnicamente, achei que a protagonista também era muito boa e bonita, hein? Quem fez foi a Sarik Leon, que havia feito Passion de Gabijanes, o Antônio lá, o personagem Antônio, que era feito por um homem chamado Fabian Rios, acho que é assim que ele se chama, não conhecia e até hoje nunca mais vi nada dele, mas eu acho que ele fazia ali relativamente bem. E uma coisa que me chama muito a atenção nesse remake é que eles meio que mantiveram o final. Eu não vou dar spoiler, mas para quem assistiu Dona Beija vai lembrar que o final era assim muito trágico. Eles só mudaram uma coisinha assim no final, mas o resultado foi igualmente trágico ao que teve o original brasileiro. Agora me diga aí nos comentários se você já assistiu algum desses remakes e se sim, diz aí o que achou. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, se inscreva no canal se não está inscrito e também dê o like, porque assim o YouTube vai te notificar quando eu fizer outro vídeo, quando eu fizer o vídeo da Niurka. Não perca esse vídeo da Niurka. O título do vídeo vai ser assim, ó, Safadeza Explícita, porque olha, a baixaria na história da Niurka é muito pesada. Obrigado por acompanhar o canal e até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.